Graça e paz. Hoje quero falar um pouquinho sobre luz. Luz, palavra e luz. Salmo 119, verso 105, o salmista Davi fala assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele colocou palavra, né, como lâmpada para os meus pés. Ou seja, ela vai me guiar, vai me levar para algum lugar. E é a luz para os meus para o meu caminho. Ou seja, eu não vou ficar em trevas. Eu vou enxergar o caminho. E eu vou saber os passos que eu preciso dar. Através de quê? Da palavra. Porque é ela que vai trazer iluminação. E aí, quando nós vemos Deus, quando Ele vai criar o mundo, a primeira coisa que Ele faz, palavra e luz. Ele diz no verso Gênesis 1. Gênesis 1, verso 3, fala assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Que luz é essa? Porque se você pegar o próprio Gênesis 1, versículo 14, Deus já está no quarto dia. E no quarto dia, guarda bem, no início, no primeiro dia, a primeira coisa que Ele faz é a palavra. Porque disse, se Ele disse, Ele liberou uma palavra. Haja luz. Então, ou seja, a luz veio junto com a palavra. Palavra e luz. E aí, no verso 14 fala assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Aqui já é o quarto dia. Para haver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, para alumiar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, que é o sol, né? E o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã do dia quarto. Então, no quarto dia é que Ele cria os luminares. Mas no primeiro dia, Ele cria a luz. E que luz é essa? A luz no hebraico, transliterando do hebraico para o português, é or. Só que se eu for escrever no hebraico, porque nós sabemos que o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico, né? Os judeus, né? Deus conversou com Abraão o quê? Em hebraico. E o Velho Testamento, então, ele é todo escrito em hebraico. E hebraico hoje, né, a única nação no mundo que fala hebraico é Israel. E o hebraico, cada letra do hebraico, ela tem um conceito, mas vários conceitos, eles têm vários conceitos, uma única letra. E o hebraico também é uma coisa interessante, ela não tem número, as letras também são números. E aí o or, ele é escrito com a primeira letra é a letra Aleph. E a letra Aleph é a letra de Deus. E também é o número 1. Porque ele fala, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu sou o Aleph e o Tav. No hebraico, no grego, né, que é o Novo Testamento escrito em grego, é o Alfa e o Ômega. Então aqui ele é o Aleph, a primeira letra. Ela não tem um som para nós. Mas quando ela está dentro da palavra, ela representa o próprio Deus. A letra Aleph. E a letra O é o Vav. Na verdade, não existe vogais no hebraico. A, E, I, O, U. A gente sabe porque é colocado sinais. É colocado um pontinho. Né? Um pontinho, aí eu sei que em cima do Vav, ele passa a ser a letra O. E o Vav é a letra da conexão. Então, a primeira letra, né, é a conexão. Então, nós vimos Deus, conexão, tudo dentro de luz, no hebraico. E o Resh, que é o R, Resh. E o Resh é a letra da mente. Dentro de vários conceitos, um dos conceitos dele é a mente. Então, o que é a luz? Luz é a conexão de Deus com a mente humana. Deus se conectando com o homem. Por isso que nós vemos Deus falando, né? Não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei.
Foi Deus que nos escolheu. É Deus que conectando com a nossa mente. É Deus trazendo vida para a nossa vida. É Deus se conectando conosco. Às vezes lá quando nós éramos uma massa informe no ventre da nossa mãe, ele já nos assistia. Ou seja, já estava criando uma conexão de Deus com o homem. E aí, também a luz é a palavra. A luz e a palavra, eles estão conectadas. E precisamos de trazer essa conexão para dentro de nós. E essa conexão ela tem que estar em nós, que é a palavra. Porque a palavra, Romanos 10, 17, fala assim que a fé ela vem pelo ouvir o que? A palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir o que? A palavra. E se a palavra gera fé, a fé gera milagres. Então, quando eu me conecto com a palavra, eu estou me conectando com o próprio Deus. Por quê? Porque muitas vezes para eu entender a palavra, eu preciso da luz. E que luz é essa? Que luz? É o próprio Deus. É quando nós falamos com o Espírito Santo. Me revela o que está nesse texto. Me revela o que está aqui. Eu tenho certeza que você já leu esse Gênesis 1 várias vezes. Mas talvez você não entendeu. Que essa luz não era a luz de sol, nem de lua, nem de estrela. Essa luz é o próprio Senhor Jesus Cristo. Já se conectando conosco. Antes de existir qualquer coisa, ele cria uma conexão com o homem. Antes de criar o homem, ele daí estava preparando o cenário para criar o homem. Ele já estava criando essa conexão. Olha o valor, olha como que Deus nos ama. E essa conexão, como diz o salmista, luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho é a palavra. Então hoje eu tenho que entender que eu preciso da palavra. Infelizmente, as pessoas pensam que ser crente é só ir na igreja e abrir a Bíblia ali na hora que o pastor prega. Não lê a palavra dentro de casa, todos os dias, não tem. E mais do que isso, irmãos, não é só ler, é estudar. É estudar e viver a palavra. E criar essa conexão, porque através da palavra é que vem a fé. A fé em quê? A fé no próprio Deus, a fé no próprio Senhor Jesus, a fé que gera milagres. E o justo, a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. E se eu não tenho a palavra, como que eu vou ter fé? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e nós vamos ver isso sendo gerado, vários milagres. Quando você vê o cego de Jericó, fala que ele ouviu falar de Jesus. Ele era cego, mas ele ouviu que Jesus ia passar por aquele caminho. E ele começa a clamar, quando ele vê o murmúrio lá, a multidão gritando o nome de Jesus, ele começa a gritar. Mas o que gerou fé nele? Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu de falar que Jesus ele estava operando milagres, que ele ia passar por aquele local. E gerou fé nele. A mulher do fluxo de sangue, fala que ela ouviu falar de Jesus. E ela disse, se eu somente tocar, eu serei curado. Olha que fé que gerou nessa mulher. Olha a fé que gerou nessa mulher. Aquele soldado romano que fala com Jesus assim, olha, o meu servo está doente, terrivelmente doente. E Jesus fala, eu vou lá. E ele fala, não, basta você enviar uma palavra. E o Senhor Jesus fala, eu nunca vi tanta fé em Jerusalém, em Israel, como vi nesse soldado, nesse romano. Fé que gera milagre. E quando Jesus ele libera e fala, pode ir que seu servo já está bom. E ele foi, porque ele creu que a palavra, a palavra gerou fé dentro dele. Ele entendeu que a palavra existe autoridade. Ele disse, olha, eu tenho uma autoridade, ele era um centurião, e quando eu mando meus soldados ir, eles têm que ir. Quando eu digo para vir, eles têm que vir. Então, o nosso Jesus Cristo, sabe, ele nos deixou tantas coisas maravilhosas dentro dessa palavra, mas nós não usamos essa palavra como a luz para nos iluminar. E hoje, nós vemos assim, o inimigo roubando a palavra, roubando a semente. A gente vê que escola bíblica dominical, por exemplo, acabou em várias igrejas, acabou a escola bíblica dominical. As pessoas, assim, ela ouve a palavra, aí passa
ouve a palavra num culto, no outro culto você perguntar o que foi apregoado, a pessoa não sabe mais, porque já perdeu a palavra. Então, assim, estão se permitindo. Nós estamos vendo o inimigo entrar dentro das igrejas, roubando a palavra. Aí rouba, né, que às vezes tem tanto entretenimento, tem tanta apresentação, tem tanta coisinha, tem tanto aviso, tem tanta coisa, e a palavra elas fica em segundo plano. Sendo que a palavra é a primeira. Foi a primeira coisa que Deus criou, a palavra. Ele, né, disse, haja, e houve. Haja o quê? Luz. Então, que haja luz na minha vida, que haja luz na sua vida. Que haja uma conexão dos céus, da mente de Deus com a nossa mente, para que nós possamos entender a palavra, para que nós possamos viver, não apenas entender, não apenas ler, estudar, né, se conectar e viver essa palavra e praticar essa palavra. Como que eu vou praticar algo que eu não sei? Como que eu vou praticar, né, se ninguém me ensinou? Então eu preciso dessa luz. A luz é a palavra. A luz é Jesus Cristo. A luz é a nossa conexão com a palavra e com o próprio Deus. Porque Jesus é a palavra. Ele é o verbo que se tornou carne. Agora, sabe quando você sente falta da palavra, da luz? Acorda no meio da noite, não acende a luz não. E vê se você vai conseguir se orientar, se você vai conseguir chegar em algum lugar sem luz. Você não consegue. Quando houve a praga lá do Egito de 3 noites de escuridão, fala que a escuridão foi tão grande que eles não conseguiam levantar do lugar. Eles não conseguiam sair do lugar, porque se eles saíssem, eles não sabiam onde eles estavam pisando. Eles não sabiam onde eles iriam chegar, de tamanha escuridão. E quantas pessoas estão vivendo nessa escuridão? Essa escuridão, né, de não conhecer o Senhor, essa escuridão de não ter a palavra na sua vida. E nós hoje, como igreja do Senhor, temos que ser proclamadores da palavra. Né? O Jesus Cristo, ele conta a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Ele semeou a semente. Umas caiu na beira do caminho, outra caiu entre espinhos, outra caiu em boa terra e produziu 100 por 1. Nós não sabemos aonde vai cair a semente, mas o semeador, ele não deixou de semear, né? Porque algumas se perderam. Mas então, como proclamadores, nós temos que ser a luz profética, nós temos que ser a palavra, a voz profética. Assim como João Batista foi voz profética para a vinda de Cristo no primeiro momento, nós somos a voz profética de Jesus, de Deus agora, para a segunda vinda de Cristo. Nós somos a voz profética para que haja arrependimento, para que haja mudança de vida na vida das pessoas. Nós temos que proclamar essa palavra. Amém? Que você possa, né, tirar um tempo, né, gaste o seu tempo com o Senhor, né, gastar o tempo. Salmo 90 fala assim: ensina-me, Senhor, a guardar os meus dias, até que eu possa o quê? Alcançar um coração sábio. Está lá no Salmo 90. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar o que? Um coração sábio. Em uma tradução mais fiel fala assim: ensina-me a usar, a saber que a minha vida, meus dias são poucos, então que eu possa ter sabedoria para usá-los. Se você descobrir que você tem 3 meses de vida, o que você vai fazer? Né? Você vai gastar esse tempo naquilo que é importante. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas nós precisamos gastar o nosso tempo com o Senhor, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. O Senhor nos dá todo dia 24 horas. Dentro dessas 24 horas, quanto tempo nós temos dedicado a Deus? Quanto tempo nós temos dedicado à palavra? Quanto tempo nós temos dedicado, né, à nossa intimidade com Deus? Querido, eu sei que tem o tempo, né, que você dorme, que tem o tempo que você trabalha, mas se nós tivermos uma mente conectada com a mente de Deus, eu posso estar no meu trabalho, que eu vou estar com a minha mente voltada. Eu sei até onde eu posso ir. Sabe até onde nós podemos ir? Até onde nós não pecarmos.
Até onde eu posso ir? Eu posso ir até onde eu não pecar contra Deus, contra a palavra de Deus. Se você tem temor de Deus, você pode estar no seu serviço. Se a sua mente estiver conectada com Deus, podem até te fazer propostas, né, indecorosas, mas você não vai cair. Você vai saber dizer, eu tenho a palavra. Eu tenho que ser luz. Porque dentro de mim há uma luz que se chama Jesus Cristo. E eu vou como o salmista diz, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, o que vai me direcionar é a palavra. Então, que nós possamos viver essa palavra e que haja luz em nós. Que nós possamos ser como luzeiros para esse mundo. Que possamos ser luz, como farol que brilha, como o hino que nós cantamos, né? Que possamos ser esse farol. Mas talvez nós não vamos ser um farol, mas pelo menos uma lâmpada. Ou pelo menos, ainda que não seja uma lâmpada, que seja uma vela. Porque quando acaba a luz, uma vela faz tanta diferença, não é verdade? Uma vela faz diferença quando a luz acaba. Então, que se não formos o farol, sejamos pelo menos uma vela, uma luzinha que está acesa para iluminar ali no meio das trevas. E uma outra coisa, luz só faz diferença no meio das trevas. Luz não faz diferença no meio de tudo. Quando está tudo iluminado, a luz não faz diferença. Então, o que eu quero dizer? A igreja é o lugar do encontro da luz. Mas para quê? Para eu me fortalecer. E ser luz aonde? Lá no meu trabalho, lá na minha escola, lá na minha vizinhança. Para eu ser luz aonde estiver trevas. Que aonde estiver trevas, nós possamos levar a luz. Porque aqui, quando Deus cria a luz, primeiro falou que havia trevas sobre o firmamento. Aí Deus diz, haja luz. Então, que haja luz na minha vida, para que eu possa iluminar aqueles que precisam. Que haja luz também na sua vida, para que você possa ser aquele que vai resplandecer em meio às trevas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.